Expulsar demônios. Uhum. Bom dia, Caio. Bom dia. Esse aqui já escreve bom dia depois do meio-dia. Eu cheguei até aqui porque vi seu vídeo no YouTube, sabe? Aham. Ontem eu fui fazer uma visita lá na irmã. Você viu o meu vídeo, é porque você não viu nada, porque eu não tenho um vídeo, tem milhões de vídeos no YouTube. Pois é. Que certamente respondem a sua pergunta. Quer ver ajudar antes do amigo fazer a pergunta? Aí, ele chegou aqui hoje pela primeira vez, viu um vídeo. Paraglide. Aí tem uma história de demônio. Mostra pra ele, caiofabio.net, corre ajudar, escreve lá demônio, por favor, ajuda aí, ó. Site, _, Eu vim pra cá hoje pra dar essa referência. Eu virei o tutorial. Morada de demônios, estou com medo de demônios se manifestar em mim, crentes em depressão, como é isso? Esta casta só sai com jejum e oração, o que é isso? Quando o diabo se encontra na possessão, quem são os anjos e os demônios? O demônio da pressa, habitação de demônios. Você pode atender a uma menina possessa, expulsando espíritos, e assim vai. Pelo amor de Deus, meu amigo, eu duvido que você vá me fazer uma pergunta que já não esteja bilhões de vezes respondida. Mas eu acho que sim, cara. Vamos lá, bro. Ontem eu fui fazer uma visita a uma irmã e na filha dela manifestou um demônio. Ó, rapaz, chega na casa da pessoa, tá respondido, mas vai lá. Fiquei 30 minutos para expulsar e não consegui não, sabe, cara? Depois chegou o pastor, sabe? E só falou uma vez. Sai dela em nome de Jesus. E o espírito saiu imediatamente. Porque a menina reconhecia a voz do pastor e a dele não. Caio. Possessão que não é possessão. Ai, meu Deus, é o que o pessoal... A menina não é a casa da irmã? Casa da irmã. A filha não é a filha da irmã? Filha dela. A garota não frequenta igreja pentecostal com vocês? Não ouve falar em diabo o dia inteiro? Não ouve esse pastor e outros pastores da igreja falarem em diabo? Você foi lá visitar, começaram a conversar sobre as obras do diabo, como o diabo está solto no mundo. A menina deve ter cometido algum pecado. Todo mundo comete. Todo mundo, desses pecados de crente. Olhou para um garoto com tesão, pecou. Não sei o que, pecou. Pecado de crente. Acordou com o dedo dentro lá, dando uma massageada, pecou. Não sei, tudo pecado. Pecado. Aí lascou. Ficou até com tesão do garoto que visitou e se sentiu a pior menina do mundo. Aí manifestou. Manifestou o demônio. Aí, claro, ele é o cara, ele é o garoto. E ela é a garota. Quanto mais tempo ela ficar endemoninhada, melhor para ela. Porque ela recebe a atenção do garoto libertador. Isso. Quanto mais esse demônio resistir, mais tempo esse rapaz fica. Pegando na cabeça dela, no cabelo dela, no pescoço dela, tocando ela. Eu tô falando o que eu já vi aos trilhões. Olha isso. Tem demônio verdadeiro e tem gente que sofre de possessões. Chega. Ela tá dando sugestão pra ele. Tá dando. Aí, bom... Aí quando chega o pastor, o demônio psicológico nela, já diz, meu Deus, está na hora de sair, porque senão esse cara pega uma Bíblia grande, bate na minha cabeça, vai me fazer beber meio litro de óleo, vai fazer isso e aquilo, ele tem experiência, vai me virar ao contrário, vai me sacudir, não gosto dele. Agora, não foi a menina que elaborou isso tudo, isso acontece como um ritual inconsciente já introjetado na cabeça de todo esse povo que anda numa insegurança enorme, pastoreada pelo medo dos demônios. Então, desculpa, vai lá no meu site, isso também está escrito lá, demônio e medo. Escreva demônio e medo, você vai encontrar, porque os dois só andam juntos, ó. Estou com medo que o demônio se manifeste em mim. Demônio e medo você encontra para todo lado. Onde tem medo, tem demônio real e tem demônio criado psicologicamente pelo amedrontado. Tanto faz, depende do estado mental do indivíduo. E tá tudo aí. Caio. Tudo aí, ó. Cangurus do diabo. Eu nem lembrava mais disso aí. Cangurus do diabo. Cangurus do diabo. Opressão maligna ou ficção humana? Olha ali aquele último. Deve ser um texto que mais ou menos fale a mesma coisa.
proteção contra os espíritos do mal. Meu amigo, você tem um arcabouço enorme de coisas sobre demônios verdadeiros e demônios criados, demônios psicológicos. Vai lá, meu filhão, tá bom? Vamos, brother. Ele fala que ele tá atribuindo isso a ele, sabe? Cara, o problema tá em mim. Me ajude, eu achava não tá, que... é porque ele é pentecostal. O pentecostal mandou um demônio sair. E o demônio não saiu é porque ele não tem autoridade. Tá. Aí é um medidor. É um medidor de autoridade. Quem faz o demônio sair mais rápido tem mais autoridade. Tem mais a manha. Né? Tem mais a manha. É um medidor. Olha aí. Aí o cara diz, eu não estou com autoridade, meu pastor aqui está. É tudo um bando de menino que não crescem no evangelho nunca, nem jamais. Se lessem pelo menos o meu site, se poupariam de um monte de dores mentais, psicológicas, inseguranças, tolices, que estão... Todas elas podem ser evitadas porque o caminho de Jesus é na luz, é claro, não deixa ninguém na dúvida, nem inseguro, nem com medo, e ninguém se medindo por tempo de resistência de algo que nesse caso eu tenho certeza que nem demônio era, meu filho. Nem demônio era, o cheiro eu já senti daqui, quando eu comecei a ouvir a tua história. Caio, eu trabalho com um delegado de polícia. Um delegado de polícia? Frequentemente, os indivíduos que cometem crimes violentos alegam que não se lembram do que aconteceu. Alguns lembram, mas dizem que uma força os compeliu. Isso é doença mental? A pergunta dele é a seguinte, ele faz duas perguntas. A primeira, isso é doença mental, influência de espíritos do mal, ou é conversa fiada mesmo? Conversa fiada 75, 80% das vezes. Não me lembro. A outra parte, boa parte dela, é o surto da raiva, do ódio. Cega, esquece. O cara não quer se reportar, voltar ao ocorrido. Você dá 47 facadas no corpo da sua mulher. Meu Deus do céu. Sua mente, se você não for um psicopata, se você for só um bêbado, chegou de porre, paranoico, meteu na cabeça que ela está traindo você com um vizinho, já houve uma história no passado e reviveu isso tudo, e o cara veio surtado, doido, e ela rebateu e disse, não tô não, mas bem que você merecia que eu desse para ele, ele fica doido, pega a faca e começa e não consegue mais parar, porque depois que você enfia a primeira, raramente você para. Quando a mente registra que a passionalidade dele atravessou alguém para a morte, a loucura que se instala repete aquele ato. Muitas vezes, na maioria das vezes, é assim que ocorre. É verdade. E aí depois vem o apagão. O apagão é a insuportabilidade da admissão de que você fez aquilo com uma pessoa que em outras circunstâncias você já quis tanto bem. É verdade. Você precisa se desdiabolizar pelo esquecimento. E tem alguns casos de demônios, como eu já vi. Alguns casos de demônios. Como tem casos do oportunismo demoníaco. Em quase todos esses casos, o oportunismo demoníaco se instala a posteriori. Quando é no caso do indivíduo que perdeu o juízo, surtou, quando ele começa, o ânimos, muitas vezes para fazer, se torna uma mistura dessa ação de natureza, desse desarranjo psíquico, com o estímulo profundo dessa presença maligna que o incita ainda mais. Agora, existem casos em que indivíduos ficam possessos de espíritos imundos e saem para matar. Como eu já encontrei também gente que saiu possessa para me matar. Que isso? Já encarei gente com faca várias vezes. Por exemplo, uma vez, a primeira vez que pegaram uma faca para me matar, já pegaram depois várias outras e outras coisas, revólver, não sei o quê. Uma faca de vir para me matar,
foi um cara chamado Pedro, na cidade de Manaus, em 1978. Ele era um sapateiro. Diz ele que ele não me conhecia. Eu já estava na televisão desde 74, na TV Globo lá de Manaus, na Rede Amazônica. Então, a cidade toda me conhecia, mas ele me disse que não lembrava de mim, que não me conhecia. Ele era sapateiro no Cais do Porto da cidade. E ele disse que estava lá com aquela faca de sapateiro afiadíssima, cortando couro para fazer solados, não sei o que e tal, quando de repente ele sentiu que passar assim por ele, ó, e entrar nele. Ele, pronto, a última coisa que ele lembrou. Um vulto. Uma presença. Sei. Passou e entrou e ficou nele. E ele apagou. Isso ficava mais ou menos uns 7 quilômetros de distância do lugar onde eu estava, no meu escritório. Longe. Tinha que atravessar a cidade inteira, a Zona Franca, sair da cidade e ir para o Alto de Nazaré, para chegar Silva Ramos com a Tarumã, onde, aliás, o meu escritório nesse tempo era já o escritório da Vinde, era na Getúlio Vargas com a Tarumã. E aí, ele foi até lá, com aquela faca, uma faca de sapateiro que era afiada, muito, a lâmina maravilhosa para cortar. Aquilo ali As facas têm que ser muito precisas. Muito precisas. E ele chegou, e eu não estava, eu tinha ido almoçar. Ele rendeu as 8 ou 9 pessoas que estavam lá no escritório, todas elas, prendeu todo mundo. Umas ficaram no banheiro, outras não sei o que, e pegou um deles, que era um dos meus principais auxiliares, e pegou a faca e enfiou a bicha assim no pescoço dele, botou o cara contra a parede, botou o cara contra a parede, e aqui, meu amigo, mas bem em cima do bicho, e ele doidão, e ele lá na parede, e o cara dizia, fala esse nome. Fala esse nome que vocês gostam de falar. Aí o meu amigo dizia assim, fala que eu te corto. Olha isso. Fala, desgraçado. Aí todo mundo calado, tem os que foram pro banheiro de joelho, com a mão. Aí chego eu do almoço, sem saber de nada. Quando eu vou entrando, um irmãozinho, gordinho, paraibano, que estava lá à porta, sentiu o que estava acontecendo e ficou na moita do lado de fora. Quando ele me viu chegando, ele foi e disse assim, cuidado que ele fura o bucho. Ele enfiou a mão na minha barriga, nervoso, e ele dizia, ele fura o bucho, cuidado que ele fura o bucho, ele fura o bucho. Aí eu falei, quem fura o bucho de quem? Aí ele falou, o cara que está lá com a faca, te esperando para te matar. Aí eu fui, olhei pela nesga, vi era um homem alto, um pouco mais alto do que eu, magro, com uma faca grande. Falei, eu vou pegar o meu pai, que estava a 500 metros de distância, 300 no máximo. Eu tinha acabado de deixá-lo no templo da igreja presbiteriana. Eu fiz a volta, peguei o papai, expliquei a ele no caminho. Quando nós paramos na frente, eu nem esperei o meu pai. Eu fui saindo do carro, me deu aquele ímpeto, assim, aquele ímpeto do espírito no meu coração. Eu abri a porta e saí gritando no meio da rua, com uma multidão, saí gritando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, só que gritando mesmo. Meu Deus. Quando eu comecei a gritar aqui fora, saí entrando, ele largou o meu amigo lá, jogou e falou, vou te matar, vim aqui pra te matar, desgraçado, tô te esperando. Aí partiu e falou assim, eu não me refugio nesse abrigo, eu vim para te matar. Aí veio correndo e ele entrou com a faca e eu não fiz nada. Eu falei, todas as minhas reações de luta, de jiu-jitsu, de não sei o quê, todas as defesas para aquilo ali, sinceramente era bobagem. Mas eu sabia que ia ser obra da carne se eu tentasse me defender por mim mesmo. E eu falei, se eu creio, eu não levantarei a mão. Ficou imóvel. É duro você resistir ao instinto de defesa
quando vem uma faca na direção do teu olho, da tua cara, o cara correndo assim, igual um louco na tua direção. E eu parei, abri os braços e falei, em nome de Jesus, sai dele. Aí o cara veio naquela carreira e caiu na minha frente. Pá! Aí pegou a faca, andou para trás e correu de novo. E eu falei, em nome de Jesus, sai dele. Aí ele, bom! Aí ele levantou a terceira vez, pegou a faca no chão e enfiou assim no meu olho. Ficou a meio centímetro do meu olho a faca. E a mão dele, e ele fazendo aquela força danada e eu olhando nos olhos dele, dizendo, eu não temo, não tenho medo. E a mão foi torcendo, o bicho foi virando, parece que arrancaram a faca da mão dele, ele caiu torcido no chão. Eu peguei a faca no chão, botei em cima da mesa, falei, deixa-o em nome de Jesus. Ficou livre para sempre. Depois disso eu tive outros encontros de gente que partiu para me arrebentar com cano, com vara, mas esse com cara, arma. Esse cara, você encontrou com ele depois? Ah, sim, ficou frequentando, eu batizei o cara. Você batizou esse cara? Batizei, o nome dele é Pedro. Batizei o Pedro. Usava um cabelo Black Power, assim, magro, alto. Batizadíssimo. Tá tudo certo. Tudo certo. Quantos já aconteceram? Quantos? Então, respondendo a pergunta do amigo, já está respondido. Eu acho que nos 4 casos que eu listei, eu respondi. Claro, claro. O que eu dei a mais foi esse bônus do Pedro. Do Pedro, do cara que fica doidão e sai para matar. Pedrão sapateiro do capeta. Que saiu para me matar. É isso aí. Aqui ele faz só essa última pergunta, tenho certeza que respondeu, que ele fala assim, gostaria de saber até que ponto os psicopatas podem estar debaixo de influência demoníaca. Podem, se o indivíduo que não é psicopata pode, quanto mais o psicopata que é um cara sem nenhum tipo de defesa, de imunidade de consciência. Claro, claro. É um cara que não tem imunidade de consciência.